Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje a gente vai dar prosseguimento na nossa segunda aula sobre transformada de Laplace, falando sobre as propriedades que são de linearidade, da derivada e da integral. Mas antes da gente continuar, puxa a vinheta. Começando pela propriedade de linearidade, como explicado na aula anterior, a gente sabe que a transformada ela é linear, então a gente tem que inserir nela uma função linear para ter uma resposta como uma outra função linear transformada. A partir disso, a gente tem duas propriedades. A primeira dela é a da soma. Perceba, se eu tiver uma única grande função, que ela é composta de vários outros termos se somando, outros pedaços da função se somando, nesse caso eu representei por duas funções menores, f1 de x mais f2 de x. Se eu aplicar a transformação nessa soma, eu tenho que isso daqui é igual à soma das transformações individuais de cada termo. E ao final você obtém o quê? Cada termo transformado se somando. Isso ajuda bastante, porque ao invés de eu ter que tratar a função como única em um grande pedaço, você pode dividir ela em pedaços menores. Podem ser somas, mas podem ser subtrações também. E a partir disso você transforma cada pedaço menor individualmente. A gente também tem a propriedade multiplicativa da constante. Então, se eu tiver a transformação de uma constante, que é um valor numérico, multiplicando um termo da função, que depende do nosso domínio, eu posso pegar essa constante e cair para fora. E aí eu só tenho que fazer o quê? A transformação da função. Isso permite que a gente simplifique e encontre funções mais fáceis de serem trabalhadas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Lembre-se da nossa tabela da salvação que eu apresentei na aula passada. Vamos supor que eu tenho a seguinte função, f de t igual a 2 mais 3t. Bem, nesse caso eu tenho uma soma e isso daqui é a minha única grande função, 2 mais 3t. Como eu tenho uma soma, eu posso separar em dois termos. Então eu tenho o termo 2 mais o termo 3t. Se eu fosse aplicar uma única transformada, representada por esse símbolo estilizado aqui que eu estou desenhando para vocês na tela, perceba que eu não vou ter correspondência na tabela. Mas eu sei que eu posso pegar esses termos e separar na soma das transformadas. Então eu teria a transformação apenas do 2 mais a transformação apenas do 3t. Aí, perceba outra coisa. Também na tabela, se você olhar direto, vai ter alguma coisa parecida, mas não igual ao que a gente tem aqui. Eu posso aplicar a propriedade da multiplicação. Então perceba, a transformada do 2 é como se o 2 fosse uma única constante. É a mesma coisa que 2 vezes 1. Então eu posso cair esse 2 para fora e eu teria apenas a transformada de 1. E eu tenho a transformada de 1 aqui, eu tenho. Quando eu transformo 1, eu obtenho 1 sobre s. Então perceba, isso daqui vai ser a mesma coisa aqui, 2 vezes a transformada de 1, somando com aqui, a transformada de 3t. 3t eu tenho na tabela? Não, eu só tenho 3. Eu só tenho t. Mais 3 é uma constante, então eu posso cair para fora. Então também seria 3 vezes a transformada de t. Perceba que agora eu tenho as respectivas transformadas na tabela. Se eu estou transformando 1, ele passa a ser 1 sobre s. E se eu estou transformando t, ele passa a ser 1 sobre s quadrado. Dessa forma eu vou obter substituindo 2 vezes 1 sobre s mais 3 vezes 1 sobre s quadrado. Então perceba, ao final de tudo isso, nós separamos a nossa função inicial em duas partes, pegamos o que era constante passando para fora, de forma a simplificar a expressão e substituir baseado na nossa tabela aqui da salvação. Fizemos a transformada e perceba, as constantes elas se mantiveram. O que mudou foi apenas a função base. Tá? Então é assim que você vai aplicar essas propriedades. Mais para frente em outras aulas, a gente vai ver exemplos de como você, principalmente em circuitos elétricos, não necessariamente nesse módulo, de como você opera essas expressões e tudo mais, e depois você retorna para a forma base. Mas por enquanto eu quero mais focar nessas propriedades e não necessariamente resolver um exercício completo. Tá? Bem, a próxima propriedade é da derivação na transformada de Laplace. Lembra que eu falei na aula passada que o objetivo da derivada, apesar dele dificultar um pouco inicialmente a matemática, o objetivo é facilitar futuramente que a gente consiga resolver expressões. E uma dessas aplicações é na derivação. Derivadas muitas vezes são difíceis de serem encontradas, em especial em funções mais complexas. Então, nesse caso, a gente aplica a transformada de Laplace em derivadas de forma a simplificar e facilitar os nossos cálculos. Então perceba, se f de x for a nossa função incógnita, se você estiver acostumado com o nome f de t, dá na mesma, eu só estou trocando o nome de x por t, tá bom? Você escolhe. Se eu aplicar a transformada na própria função, eu sei que ela é a função transformada, f de s. Por sua vez, se eu aplicar a transformada na derivada dela, olha como fica a expressão. Fica s multiplicado a transformada dessa função, ou seja, f de s, menos um f0. Quem que é esse f0? É a minha função no ponto zero. A função, não a derivada. Vamos lá. Depois eu vou explicar o padrão. Vamos acompanhar aqui comigo. Se eu fizer a transformação na derivada à segunda dessa função,
eu vou obter s ao quadrado multiplicando a função transformada, menos s vezes a função no ponto zero, menos a derivada da função no ponto zero. Eu acho que você já começou a perceber o padrão. Vamos continuar. Caso seja a terceira derivada transformada, eu teria s ao cubo multiplicando a função transformada, menos s quadrado vezes a função no ponto zero, menos s vezes a derivada da função no ponto zero, menos a segunda derivada da função no ponto zero. Vamos perceber esse padrão. Primeira coisa, vamos olhar aqui para esse primeiro termo, que eu tenho sempre s elevado a alguma coisa multiplicando a função transformada. Perceba o seguinte, se eu tiver aqui apenas a função sem estar derivada, eu vou ter apenas o quê? O f1 de s, minha função transformada. Que é a mesma coisa que f1 de s vezes s elevado na zero. Só que s elevado na zero é o quê? É 1. Depois vou ter s na primeira, depois vou ter s quadrado, s cubo, etc. Então perceba, o primeiro termo da nossa expressão, que é a regrinha da derivação, ele é positivo e ele sempre vai ser s elevado ao mesmo índice da sua derivada. Então aqui f de x é a derivada zero, então seria s na zero. Aqui é a derivada primeira, então seria s na 1. Aqui derivada segunda, s na 2. Derivada terceira, s na terceira, e assim vai. E esse s multiplica sempre o quê? A minha função transformada, f1 de s. Beleza? Depois você vai começar a subtrair. O primeiro termo que você subtrai sempre é o quê? É a sua função, sempre no ponto zero, multiplicando quem? S elevado na n. Só que n é um número crescente do nosso expoente. Nesse caso, ele começa em zero. Então, s na zero a gente já viu que é a mesma coisa que 1. É por isso, nesse primeiro termo, ele ficou menos f0. Depois, perceba, na segunda derivada, eu vou ter menos s vezes a função aplicada no ponto zero, menos a primeira derivada da função aplicada no ponto zero vezes s elevado na zero de novo. Só que a gente omite porque isso daqui vale 1. Depois, aqui no terceiro, perceba, fica s quadrado vezes a função aplicada no ponto zero, menos s vezes a primeira derivada da função aplicada no ponto zero, menos a segunda derivada da função aplicada no ponto zero. Então, perceba, os termos negativos eles sempre vão ser de s uma ordem menor do que o inicial. Então, vai s2, s1, s0. E se fosse ordens maiores, ia ser o mesmo esqueminha. Multiplicando as funções em suas derivadas. Então, a derivada na 0, a derivada na 1, a derivada na 2, de ordem crescente. Só que, nesse caso, esses termos são todos negativos. Então, todos os termos que você está aplicando a função no ponto específico, que é o zero, eles vão ser a função ali inicial, naquele domínio nosso inicial, x. Tá? O primeiro termo, ele sempre vai ser a função transformada. Por quê? Uma vez que a gente tem a função transformada, ela é a nossa incógnita. Esse f0, f0 na primeira, f0 na segunda, etc., eles são o quê? Eles são pontos dados que a gente tem que ter como informação para o teorema do valor inicial. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que eu quero resolver a seguinte derivação, ou EDO, tá? Nesse caso a gente já vai entender como é que dá para resolver EDO também. Imagina que eu tenho a derivada primeira da nossa função incógnita y, menos 5y igual a zero. Lembrando que y está em função do nosso domínio t ou x, você escolhe o nome da variável, tá bom? E aí eu preciso da informação do teorema do valor inicial. Então, y, a função no ponto zero, é igual a 2. Tá, como é que a gente resolveria isso? A gente vai aplicar a transformada de Laplace na nossa expressão. Então, eu teria a transformação de toda essa minha função aqui. Então, y na primeira, menos 5y. Isso é igual à transformação do zero. Então, já que você transformou um lado, você tem que transformar também o outro lado da equação. Só que transformada do zero é a mesma coisa que zero, né? Perceba aqui na tabela. Você está multiplicando por zero, então isso daqui vai ser igual a zero. Por sua vez, a transformação disso, você tem que olhar para a regra da derivação. Eu tenho aqui o quê? A transformação do y derivado menos 5y. A gente pode quebrar em duas transformações. Então, vai ser a transformação apenas do y derivado mais a transformação do menos 5y. E aí a gente aplica as regrinhas que nós acabamos de ver. Então, se eu for fazer apenas a derivação do meu y derivado, eu tenho que seguir a regra. E qual que era? A s elevando no mesmo expoente aqui da sua derivada, então seria 1, multiplicando a transformação da sua função. Como a gente usa normalmente letra maiúscula para a transformação, eu vou chamar isso daqui de y de s. Tá bom? Isso aqui, então, o quê? A nossa função y transformada. E aí eu tenho que subtrair. Quem? Os termos referentes aqui ao valor inicial. Então, perceba, se aqui o expoente era 1, então eu tenho que ser menos s, um expoente menor. Então, s0 vezes quem? O meu y no ponto zero.
Aí a gente continua aqui a nossa soma mais essa parte aqui. Essa parte que eu estou vendo que é uma constante, multiplicando meu y, então cai para fora a constante. Então ficaria menos 5 vezes... Quem que é a transformação de y? É o próprio ys transformado. Isso daqui vai ser igual a zero. Então, agora, perceba só. S elevado a zero é a mesma coisa que 1. Então eu tenho, na verdade, o quê? Reescrevendo aqui no cantinho. S vezes y transformado menos y no ponto zero. Menos 5 vezes y transformado, isso sendo igual a zero. Beleza. Então perceba, quanto que vale esse y no ponto zero, que é no ponto de equilíbrio? Ele vale 2. Lembra que eu falei que isso daqui é uma constante? Então a gente substitui. Isso daqui vai virar 2. Então eu vou obter no final S vezes y transformado menos 2 menos 5 vezes y transformado. Isso é igual a zero. Agora o que a gente faz? A gente isola onde está a transformada e passa tudo que não é transformada para o outro lado. Então, nesse caso, se a gente fizer a propriedade que evidencia os termos, então eu teria y transformado, multiplicando quem? S, e multiplicando menos 5. E aí eu teria isolado aqui o quê? Apenas esse menos 2. Isso igual a zero. Dessa forma eu tenho o quê? Eu tenho que y de S vezes S menos 5 é igual a 2. Vou limpar aqui a tela para vocês. Só repassei o que estava aqui embaixo aqui para cima. E aí você passa dividindo então o S menos 5 para o outro lado. Então eu isolo a minha transformação y de S sendo igual a 2 sobre S menos 5. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar na tabela e comparar para ver o que dá para ser feito. O que eu percebo aqui na tabela? Eu percebo que eu tenho 1 sobre S mais A, que é muito similar ao que eu tenho aqui. Só que eu tenho o quê? Eu tenho aqui 2 sobre S menos 5, em que esse menos 5, na verdade, seria o meu mais A. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma forma de manipular isso para que eu consiga achar a antitransformada, já que isso daqui está transformado, eu quero voltar para o nosso antigo domínio. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar que isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre S mais menos 5. E agora os termos ficam em evidência. Como eu sei que isso daqui é uma constante, quando eu retransformar, voltar para a transformação inicial, né, que seria o nosso domínio antigo de T, isso daqui é uma constante, ele vai cair para fora, tá? A propriedade da transformada também vale para a antitransformada. E aí eu só ficaria com 1 sobre S mais menos 5, que nem está na nossa formatação. E qual que é a resposta? E na menos AT. E quem que seria meu termo A? Seria esse menos 5. Então, fazendo a antitransformada disso daqui, escrevendo de uma forma mais completa para vocês, você teria que escrever assim, por exemplo, numa prova, a transformada na menos 1, que é a antitransformada, de 2 vezes 1 sobre S mais menos 5. E aí, escrevendo completo isso daqui, seria a mesma coisa que 2 vezes a antitransformada de 1 sobre S mais menos 5. E aí a gente olha aqui na tabela comparando, eu vejo o quê? Eu vejo que é E na menos AT. Então isso daqui vai ser igual a 2 vezes E na menos A. Quem que é A? A é menos 5. Então ficaria menos 5 daria 5 positivo, T. Perceba o seguinte, essa daqui é a nossa expressão porque a gente chama de y de t, que é a nossa função. E olha que interessante, a gente não precisou aplicar o teorema do valor inicial. Por quê? Ele já está embutido aqui no meio da EDO. Lembra quando eu expliquei para vocês que você tinha que fazer a regra da derivada e no meio surge um y de zero e você substituía, porque ele era uma constante? É nesse momento que a gente aplica o teorema do valor inicial, só que ele está embutido em todo o método. Então essa é a vantagem da transformada de Laplace. Você pegou uma EDO, transformou em um conjunto de multiplicações e somas, e aí você resolveu, isolou os termos, e já aplicou o teorema do valor inicial, tendo como resposta final já a sua solução particular da EDO. Então perceba, apesar de você ter um pequeno trabalho de ficar comparando aqui as tabelas e fazer umas manipulações algébricas, são métodos muito mais simples e, se você for implementar computacionalmente, muito mais leves ao computador do que aqueles antigos que a gente via em aulas anteriores. Tá? Então isso é um dos exemplos de aplicação da transformada de Laplace. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado sobre essa aplicação do teorema do valor inicial. Essa nossa substituição do y de zero sendo igual a alguma coisa, ela só pode ser feita diretamente se o meu ponto x, t, que é o domínio, etc., ele for necessariamente zero. Nesse caso, eu tenho um exemplo em que meu y está aplicado no ponto π. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que lembrar que eu não posso fazer a substituição direto. Então a gente tem que carregar
essa variável aqui até o final da expressão e lá no final substituir no ponto π, tá? Então, vamos refazer o exercício dessa vez, só que um pouquinho mais rápido. Bem, então nesse caso eu tenho essa DO, a gente transforma ambos os lados, esse lado aqui que tem o zero vai ser zero, e esse lado aqui, como tem uma derivada, eu tenho que aplicar a regra da derivação para ele. Então o que eu teria aplicando aqui? A transformação nesse y ponto. Então, a transformada de y ponto, ela seria s elevado ao mesmo expoente aqui da sua derivada, vezes a função transformada, então y de s, menos s elevado a um grau menor, zero. Como ele termina em zero, eu não continuo. Se ele fosse maior o grau, eu ia subtraindo até zerar esse grau, tá? Aplicado no meu y de zero. Só que aí que tá, eu tenho y de zero? Não, eu tenho y de π. Então a gente vai descobrir esse y de zero. Por isso que não substitui ainda, tá bom? Por que é o y de zero? Isso daí tem a ver com relação ao equilíbrio da sua função. Então você está aplicando no seu ponto de equilíbrio. Só que como isso daqui é uma definição geral, não faz muito sentido falar equilíbrio aqui. No curso de circuitos elétricos, sempre vai ser o ponto de equilíbrio. É por isso que a gente acaba associando assim, tá? Mas para não te confundir, é sempre no y de zero, tá? Como eu tenho y de π, não dá para fazer a substituição. Então a gente carrega essa informação e depois a gente encontra ela. Bem, depois eu sei o quê? Que menos 5y, e se eu fizer a transformação disso, vai ser igual a menos 5 vezes y transformado. Beleza, então eu vou escrever esses dois termos aqui transformados. Eu vou ter então s vezes y transformado menos y no ponto zero. Menos 5 vezes y transformado. Isso daqui vai ser igual a zero. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Mesma coisa, sempre. Você vai pegar o transformado, a sua função transformada, e você vai isolar. E os outros termos, sejam numéricos, sejam outros tipos de incógnita e a incógnita S, você vai pegar e passar para o outro lado, porque a gente quer encontrar alguma relação aqui na tabela. Então, dessa forma, eu vou ter y de S multiplicando S menos 5. Percebe? A gente deixou em evidência. Menos y no ponto zero. Isso sendo igual a zero. Beleza, então eu vou obter finalmente que y de S vai ser igual a y0 sobre S menos 5. Ok, vou apagar aqui a lousa para a gente continuar. Agora a gente vai fazer aquele mesmo esqueminha de antes, perceba. Eu vou tentar encontrar alguma coisa que seja próxima da tabela. Eu tenho aqui 1 sobre S mais A, então a gente vai deixar de forma a comparar com a tabela. Então seria y de S é igual a y0, lembrando que isso aqui é uma constante, um valor numérico, tá? Multiplicando 1 sobre S mais menos 5. Então já está aqui, ó, separado de acordo com a nossa tabela. Basta agora a gente fazer a antitransformada. Se eu fizer a antitransformada disso, como y0 é uma constante, ele cai para fora. Então vai ter a transformada a antitransformada de 1 sobre S mais menos 5. Que se a gente comparar aqui na tabela, vai ser E na menos AT, em que A vale justamente menos 5. Então eu teria y de 0, fazendo a antitransformada, tá? Eu só omiti aqui na escrita. Multiplicando quem? E na menos A, só que quem que é A? É menos 5, então ficaria mais 5. Vezes T, então 5T. Tá, acabamos? Ainda não. Perceba que eu tenho ainda essa incógnita aqui, o y0, que é a nossa constante, que ela provém de quem? Do teorema do valor inicial. Como na nossa expressão a gente utilizava y de 0, mas nesse caso tem y de π, eu tenho que encontrar quem é o y de 0. Consigo? Consegue, porque você só tem uma solução, já que a gente tem conhecimento que o teorema do valor inicial ele é válido. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Onde é t, você vai substituir por π, que é o seu domínio. Então, dessa forma, eu tenho que y de 0 vezes e na 5t, que é a nossa função de t. Quando eu tenho o meu t aplicado no ponto π, eu vou obter o quê? Eu vou ter y de 0 vezes e na 5 vezes π. Isso daqui é igual a 2, certo? Fazendo substituição aqui. Então, dessa forma, eu tenho que o y no ponto 0, ele vai ser igual a 2 dividido por e na 5π. Essa é a constante y0 que a gente acabou de encontrar, que pode ser reescrita da mesma forma que 2 vezes e na menos 5π. Então, ao final, vou escrever em amarelo, a sua resposta final, y de t, ela seria o quê? Ela seria o y0 multiplicando e na 5t. Então, eu teria 2 vezes e na menos 5π vezes e na 5t.
Então perceba, o que mudou do exercício anterior para esse exercício? Justamente essa constante inicial, que ela provém do teorema do valor inicial, e ela tem que ser fornecida no exercício, ou você tem que ter condições de achar no seu problema físico. Tá? É só fazendo um paralelo com circuitos elétricos, que é o foco do canal, a maioria das vezes a gente vai achar o ponto de equilíbrio, que é quando o circuito ele começa desenergizado, ou seja, todos os seus valores são zero. Mas às vezes, dependendo do seu exercício, ele pode ter um valor inicial ali, por exemplo, um capacitor carregado. Não necessariamente a tensão sobre ele vai ser zero, na maioria das vezes mas se você quiser fazer uma análise com um elemento previamente carregado, pode ser feito também. Só que você tem que tomar esse devido cuidado. Se for y de zero igual a algum valor numérico, você faz substituição direto no teorema da derivação. Se for um outro ponto que não seja o zero, aí você tem que fazer esse processo de calcular ele, tá bom? Bem, então vamos dar prosseguimento para o próximo teorema. A próxima propriedade é a da integração na transformada de Laplace. Ela é um pouquinho mais simples, tá? E é o seguinte, se você tem uma integral, a gente fala integral, mas no final isso daqui acaba sendo uma primitiva, já que a gente não aplica nos limites de integração. Ela serve normalmente para demonstração, mas enfim, vou falar integral por força do hábito. A integral de f de x em relação a x é igual a transformada da sua função sobre o domínio dela, ou seja, f1 de s sobre s. Perceba que eu peguei uma integral e eu transformei numa divisão. É por isso que a gente usa a transformada de Laplace a rodo em engenharia, porque ela facilita demais. Em vez de eu ter que resolver uma integral cabulosa, eu só faço uma simples divisão. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho uma expressão e eu tenho que resolver essa expressão aqui. Não necessariamente uma equação, só vou dar um exemplo com uma expressão para facilitar. Então perceba, eu tenho a primitiva de 5t em relação a t, mais a derivada de 2t em relação a t. Essa forma que está aqui pode confundir um pouco vocês. Só que perceba, 5t é a mesma coisa que a minha função 1 de t. Por que eu chamei de função 1? Porque tem uma outra função aqui que é a 2t, que seria a minha função 2 de t. Tudo isso daqui pode ser uma única grande função de t, tá bom? Isso daí é um exemplo do que pode acontecer. Nesse caso, é uma integral até que simples de ser feita, uma derivada também, mas às vezes pode complicar. Mas vamos exercitar o que eu acabei de ensinar para vocês. Qual que é o objetivo? Passar para Laplace, resolver e depois voltar para o domínio do tempo. Então perceba, como é que eu posso resolver isso por meio de Laplace? A gente teria que aplicar o quê? A propriedade de Laplace, que é a transformação, em tudo isso. Como eu tenho uma soma, eu quebraria na transformada dessa parte mais a transformada dessa outra parte, se somando. Então, se a gente fizer a transformada aqui da parte da integral, eu sei que 5t é a minha função de t. E o que eu sei? Eu sei que a integral da função de t, quando eu aplico Laplace, isso daqui vai ser igual ao quê? A função transformada sobre s. Dessa forma, eu vou ter o quê? Que f de t é 5t. Quanto equivale aqui na tabela? Eu só tenho t, mas eu sei o quê? Que 5 é uma constante, então ela cai para fora. Então é a mesma coisa que eu fazer 5 vezes essa transformada aqui de t. Esse t, por sua vez, qual que é a transformada dele? 1 sobre s quadrado. E aí eu tenho que dividir isso por s também. Ah, uma coisa, eu só mudei aqui a letra para explicar da fórmula, tá? Mas S minúsculo, S maiúsculo é a mesma coisa, tá bom? É tudo S. Então, beleza. O que eu obtenho desse termo? Eu obtenho que isso daqui é 5 sobre S cubo. Então, perceba, 5t dt, a primitiva disso, é a mesma coisa que 5 sobre S cubo na transformada de Laplace. Beleza. Aí eu tenho que somar com esse outro pedaço, que é dessa derivada. Eu preciso calcular a derivada? Não. Eu posso aplicar diretamente aqui. Por quê? 2t derivado, a gente está trabalhando até agora com y derivado. Só que eu sei que y derivado é a mesma coisa que a derivada de 2t em relação a t. Então, basta eu identificar quem é a constante e cair para fora, e aí eu só vou ter a derivada da função, que é a mesma coisa que o meu y derivado. Nesse caso, o meu 2 ele cai para fora. Então, nesse pedaço aqui, vou separar aqui, ó, eu teria duas vezes a derivada de t. Aplicando a regra da derivada, eu sei o quê? Eu sei que eu teria s elevado ao expoente da derivada, que é 1, vezes a função transformada. E quem que é a transformação da minha função? Perceba aqui, agora eu só tenho t. A transformação de t, se eu olhar aqui, vai ser 1 sobre s quadrado. Menos a função aplicada no ponto zero. Vamos supor, nesse caso, que eu não esteja dando o teorema do valor inicial e eu considero, então, que a minha função no ponto zero é zero. Só para facilitar. Então, eu não preciso desse termo. Ao final, então, aqui, isso daqui vai ser a mesma coisa que 2 vezes s multiplicando 1 sobre s quadrado, vai ser 1 sobre s, que é igual a 2 vezes 2 sobre s. Então, perceba, esse termo aqui, ele virou 2 sobre s. E esse termo grandão aqui virou 5 sobre s cubo. Então, se somando. Vou escrever aqui desse lado, então. Eu vou ter, então, que tudo isso daqui transformado vai ser 5 sobre
S cubo mais 2 sobre S. Fazendo aqui o MMC no denominador, eu vou ter S cubo no denominador e no numerador eu vou ter 5 mais 2S quadrado. Quebrando nas duas partes aqui da sua fração, eu vou ter 5 sobre S cubo mais 2 sobre S. Opa, peraí, isso daqui é a mesma coisa que 5 vezes 1 sobre S cubo mais 2 vezes 1 sobre S. Vou apagar aqui a tela para a gente continuar. Bem, agora a gente está nessa formatação que é possível olhar na tabela e comparar para efetuar a substituição. Perceba que 1 sobre S ao cubo, o que eu tenho aqui próximo na tabela seria n fatorial sobre S na n mais 1. Então perceba, se meu n ele for 2, eu vou obter que n mais 1 é igual a 3. Então, para que eu tivesse algo próximo a ser substituído, eu teria que fazer 2 fatorial sobre S ao cubo. 2 fatorial é a mesma coisa que 2, então seria 2 vezes S ao cubo. Só que eu não tenho 2. Eu tenho 1 sobre S ao cubo. Isso significa que a minha expressão foi dividida por 2 aqui, ou multiplicada por meio. Então, dessa forma, se eu estou querendo substituir por 1 sobre S ao cubo, eu não posso esquecer também de multiplicar por esse meio. Então, se eu for fazer a substituição, eu teria 5 vezes meio vezes 1 sobre S ao cubo, que é o que a gente quer substituir. E fazendo já a transformação disso, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter t na n, que é a mesma coisa aqui, t elevado ao quadrado. Então, isso daqui, na verdade, vai ser transformado em 5 meios de t na n, que nesse caso n é igual a 2. Por sua vez, para esse outro termo aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 sobre S, já tem aqui direto na tabela, equivale a 1. Então, na hora que eu for transformar isso daqui, vou escrever aqui embaixo, 2 vezes 1 sobre S, transformando ele, vai ser igual a 1, que é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Escrevendo a resposta final aqui no lado direito, em outra cor. Então, eu teria o quê? Eu teria 5 meios de t quadrado mais 2. Isso daqui é o quê? É o resultado dessa expressão aqui que a gente teve, que é a nossa f geral de t. Tá? Aí, vamos fazer a prova real, ou seja, vamos resolver isso daqui por um método que não seja por Laplace. Perceba, se eu fizer a primitiva de 5t em relação a t, isso daqui vai ser a mesma coisa que 5, que já cai para fora uma constante, a primitiva de t. A primitiva de t é t quadrado sobre 2, mais derivada de 2t em relação a t. 2 é constante, cai para fora, derivada de t é 1, então fica 2. Ou seja, bateu o resultado. Então a gente resolveu corretamente por Laplace. Perceba aqui, é um pouco mais trabalhoso devido às substituições, porém você não tem que resolver integral nem derivada, você só substitui por multiplicações, divisões e somas. Então essa é a grande vantagem de você aplicar Laplace, e é por isso que a gente usa muito em engenharia, porque esse exemplo ele é simples, mas mais para frente a gente vai começar a ter derivadas e integrais muito mais complexas, e aí fica impossível você resolver na mão. Muitas vezes não tem nem método para resolver. É por isso que Laplace resolve, desde que seja naquelas condições que eu expliquei na aula passada para vocês. Bem, espero que vocês tenham gostado, a aula era isso hoje. Próxima aula a gente vê mais algumas propriedades e faz mais exercícios. Muito obrigado, até a próxima aula.